Quero saudar a todos com a paz do Senhor e já quero dizer de imediato o seguinte: se alguém fez algo para você, seja até mesmo envolvendo processos, esse tipo de coisa, e até mesmo você também já entrou com algo assim em relação a alguma pessoa, alguma situação que te aconteceu, eu peço para que você escute essa live até o final. E eu peço isso também, a todos vocês que sentirem também de compartilhar com outras pessoas, principalmente com pessoas que já passaram por essas situações, para que vocês compartilhem isso, porque eu tenho um recado de Deus para vocês. Até inclusive eu coloquei aí, mencionei já as referências que eu vou usar aqui. E agora nesses 2 últimos dias, apesar de que vale lembrar que uma das primeiras lives que eu fiz na vida foi a respeito disso. Algo que inquietou meu coração em relação a pessoas que compram e não pagam e mentem em relação a isso. Eu senti o meu coração bastante aflito com isso e resolvi pela primeira vez fazer uma live. Eu acho que até ela tá aí no meu Face. Mas eu quero falar mais uma vez para vocês sobre isso, que agora nos últimos dias eu tenho ficado com o meu coração bastante inquieto em relação a isso, até porque, todos aí já passaram por algumas questões, situações vexatórias, constrangedoras, e muitos de nós, muitas das vezes, se sentem injustiçados em relação a isso, E até mesmo a própria justiça, muitas vezes, não age realmente da forma que deveria agir. Lógico que, infelizmente, pessoas que trabalham nessas áreas, infelizmente, elas não vão escutar a minha live, mas seria um recado também, principalmente para elas, porque as pessoas muitas vezes mentem, distorcem a verdade e até forjam até mesmo coisas para comprovar que aquilo que elas estão falando são verdadeiros e na verdade é mentira. E muitas das vezes essas pessoas que trabalham na justiça, elas acreditam nessas pessoas e dão até causa ganha para aquelas que mentem, para aquelas que distorcem. E quantas vezes, muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. E agora há poucos dias nós estávamos lendo o livro de Isaías. E eu li essa parte, até inclusive comentei junto com as irmãs em relação a essa parte, só que eu me recordo que eu não me direcionei exatamente para essa área mais civil da coisa, vamos dizer assim. Eu trouxe mais para o lado da espiritualidade, apesar de que ambos estão conectados. Porque se as coisas materiais, as civis, as terrenas vão de mal a pior, é porque a espiritualidade das pessoas já está pior ainda. Porque repercute, Se a pessoa não está bem com Deus, vai repercutir em toda, na sua casa, na sua família, na igreja até, que congregam ou não, no seu trabalho, vai repercutir na sociedade, vai repercutir em tudo. Por isso que nós vemos aí esse caos que está o mundo. E a palavra não mente. A palavra não mente. Já o profeta Isaías tinha falado: não há quem pleiteie sua causa com justiça. E ele falou isso por quê? Porque Deus estava mostrando para ele muitas coisas. E até mesmo os profetas sempre foram de visão espiritual. E eles observavam as coisas que estavam acontecendo. E através dessas observações, Deus falava profundamente com eles daquilo que estava acontecendo. E o porquê que aquilo estava acontecendo. Como eu disse para vocês, essas questões de o trabalho não ir bem, o lado financeiro das pessoas não ir bem, tudo isso são resultados, consequências da espiritualidade da pessoa sem Deus. Porque reis sem Deus não governam bem, presidentes sem Deus não governam bem,
Governadores sem Deus não governam bem. Prefeitos sem Deus não tem como liderar uma cidade muito bem. Tem ou não tem? Não tem. Vai de mal a pior. Então, olha só, até mesmo nesse lado, juízes sem Deus não têm como exercer uma justiça pautadas na palavra. Então, eles vão praticar coisas erradas. Assim como advogados sem Deus, só lamento, não tem como pleitear uma causa com justiça. Não tem como, gente. Isso não é eu que estou falando. É a palavra que nos deixa claro. E olha só, vou repetir mais uma vez. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito. E nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. E agora, nesses 2 últimos dias, tem vindo muito esse verso na minha mente. E através desse verso, eu comecei a aprofundar ainda mais as minhas observações em relação a essas coisas. Que é interessante a gente analisar que muitas vezes as pessoas, elas querem o direito delas, mas aquilo que elas acham direito aos seus próprios olhos. E nós temos que entender a justiça de Deus e no que a justiça de Deus é pautada. Não é, mas a lei fez assim, mas a lei do homem fez assim. Não vai adiantar. Se vai de contra essa justiça de Deus, só lamento o que eles fizeram, por mais que sejam leis, está errado. E ninguém vai dizer que, mas ninguém me disse. Estudem a Bíblia que vocês verão. Aqui fala o salmo de confissão e penitência. E Isaías, o profeta Isaías, começou dizendo assim, que não, o braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Porque muitas vezes as pessoas veem tremendas catástrofes acontecendo, seja através da natureza ou até mesmo o que o próprio homem cria, guerras, divergências, adversidades, mas, as pessoas têm que ver que Deus, ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar. Ele está sempre disposto a nos salvar. Mas olha só, nem o ouvido dele está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as nossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a minha maldade, é a tua maldade que faz separação entre nós. E essa maldade também, além de fazer separação entre nós, faz separação do nosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. É interessante a gente analisar que esse mesmo profeta aqui, quando ele teve a visão do Senhor, a primeira coisa que ele disse, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e que habito no meio também de homens de lábios impuros. Ele reconheceu naquele momento o seu erro, e que ele também vivia no meio de pessoas que também tinham os lábios impuros. E quando Deus viu esse reconhecimento da parte dele, esse arrependimento até mesmo, porque quando ele disse ai, ele viu o que ele tinha feito de errado. E com certeza esse ai já expressou arrependimento. Tanto que daí, ele viu que veio um anjo com uma brasa viva tirada do altar e passou nos seus lábios. Então, no momento, que ele foi
passado nos seus lábios, quer dizer, perdoado os seus pecados, porque isso é um ato simbólico de que Deus estava purificando e perdoando os seus pecados, foi aí que ele pôde ouvir a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É por isso que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor, e muito menos falar com ele, porque não há arrependimento, não há quebrantamento. Então, por isso que essa iniquidade, essas maldades do ser humano faz separação entre nós e o nosso Deus. E isso tem que terminar. Isso tem que acabar. Ah, Marta, mas é impossível. Mas enquanto nós tivermos vida, nós temos que lutar contra isso. Por isso que a palavra diz assim, ó, que não há quem busque o direito. Não há quem busque o direito. Só que, porém, quando eu passei a estudar essas escrituras e compreender essas palavras, eu quero sim, em todos os sentidos, buscar esse direito, exigir esse direito, não mais me calar diante dessas injustiças, porque quem cala, consente. Então, por isso que, através dessas palavras, há um aconselhamento espiritual para mim e para você. Para mim e para você. Olha aqui. E depois ele fala, né? Os vossos lábios, em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. E é interessante a gente analisar que tem gente que diz que não. Não. Se você falar com a maioria das pessoas, faz uma pesquisa para vocês verem. Se vocês falar com a maioria das pessoas, elas dizem que não. Que elas não têm erro. Elas só observam no outro, nos outros, os erros. Mas elas nunca se analisam a si mesmo. Então, por isso que, né, a palavra diz que os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmura palavras ímpias. Porque aí elas dizem que só o assassino que é pecador. Elas dizem que só o estuprador é pecador, que o pedófilo é pecador. Só esses erros que elas julgam mais gritantes. Que até mesmo a lei da terra se pauta na lei de Deus para fazer certas leis. Então, por isso que quando você mata, você vai ter que prestar conta diante de um tribunal aqui da terra. E por mais que muitas vezes até mesmo quem está ali para defender esses, porque existem, né, profissões aí para isso, que é tanto de defesa quanto de acusação, tem pessoas que infelizmente essa é a verdade. Aí até mesmo para defender um assassino, por exemplo, eles falam mentiras. Eles colocam o ponto de vista do assassino, fazendo com que o assassino seja inocentado ou reduza a sua pena. Então, por isso que a palavra diz assim, ó, não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito e nem faça a sua defesa com retidão e sinceridade. Teve um dia que eu conversei a respeito disso com meu esposo. Deus me livre e guarde, mas supondo que, né, por algum motivo ou outro eu tirasse a vida de alguém, eu seria tão sincera que eu ia dizer, eu matei. Eu iria assumir o meu erro. Ah, mas por que, Marta? Tu não ia tentar reduzir tua pena? Não. Se eu fiz algo errado, eu tenho que pagar. Isso é direito. Porque eu errei, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu não posso atirar para outro ou tentar reduzir para fazer com que, né, a pena seja menor. Eu não ia fazer isso. Não. Tirar a vida de outro ser humano, só quem pode é Deus. É Deus quem dá e é Deus que tem o direito de tirar. Só que deixando claro que ele mesmo diz que ele não sente prazer na morte do ímpio. Ao contrário, quer que ele venha se arrepender, ouvir a palavra, se arrepender, se converter e sair dos maus caminhos. Então, quem sou eu para tirar a vida de alguém? Agora, se acontece,
né? Como muitos casos já houve por aí, até mesmo de autodefesa, mas já vamos deixar à parte. Agora, gente, mentir não é direito. E a família que perdeu um ente querido. E isso vários outros pontos que já poderíamos entrar, mas vamos tentar encurtar. Então, a pessoa que ela comete um erro, ela tem que reconhecer. Ela tem que dizer, eu errei, eu fiz errado. Não adianta distorcer essa verdade, por mais que a pena seja reduzida, por mais que até mesmo seja solto, mas diante de Deus a pessoa continua sendo culpada. E ela vai, mais hoje ou mais amanhã, ela vai colher as consequências drásticas disso tudo. E muitas vezes não só a pessoa, porque não é só a pessoa que se envolve. Aquela pessoa não está sozinha no mundo, ela tem família, tem pais, tem mães, às vezes tem filhos. Aí traz consequências para a família toda, que fica conhecida por ser parente do assassino, do estuprador, do ladrão. Então a pessoa tem que pensar muito bem da forma que age, muito bem do jeito, porque eu acho ainda, gente, muito mais bonito uma pessoa que erra chegar e dizer eu errei, do que ela mentir. Para mim cai totalmente, porque não adianta distorcer essa verdade. Sempre vai ter a versão, sempre vai ter a verdade. Por isso que Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, porque a pessoa que até mesmo errou, reconheceu o seu erro, a verdade está com ela, porque ela estará reconhecendo o seu erro. Então Jesus estará com essa pessoa. A partir desse momento, ele está, assim como esteve com o profeta Isaías, quando disse, ai de mim, como sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros. Ele estava reconhecendo o erro. Então, já passou a ouvir a voz do Senhor. Então, você está entendendo por que muitas vezes você não ouve, não consegue ouvir a voz do Senhor? Não tem como, gente. Não tem como. Porque aqui diz que as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não faz só a separação entre nós. Que quantas famílias ficam separadas, divididas depois de tragédias. Até mesmo no próprio lar, no seio familiar, eu já vi questões de pai e mães se divorciarem, porque daí um fica culpando o outro, principalmente quando há algo relacionado com os filhos. Já tem desestruturação de todas as partes. Então, não adianta a separação, há rixas. E as pessoas daí com isso acabam abrindo mais buracos ainda. Porque um abismo chama outro abismo. Ao invés de haver perdão, reconciliamento, entendimento, não. A pessoa, tende a mentir cada vez mais e mais. E olha só o que Deus tem falado comigo a respeito disso, gente. É em questão também de pessoas. Essas questões das pessoas às vezes não pagam conta. Se ganham 1.000, elas gastam 2.000. Se ganham 500, elas gastam 1.500. Mas eu vou parcelar no cartão. Mas eu vou fazer em pequenas prestações. Dão um passo maior que a perna. E elas se esquecem que estamos vivendo num mundo que como se nós estivéssemos embarcados dentro de uma montanha russa. Nem sempre vai ter aqueles momentos altos, calmos e bom. Às vezes, quando a gente está lá em cima, despenca de novo. Há contratempos, há adversidades, coisas imprevistos acontecem. E nós temos que estar preparados. Por quê? Porque aí você não vai lesar ninguém. Você não vai, ficar devendo para ninguém. A não ser o amor. E a palavra diz, a ninguém deveis nada, a não ser o amor.
e é interessante, eu vou usar mais uns casos aqui para que vocês me compreendam bem. Não se preocupe que eu não usarei nomes, mas eu falarei de situações que até mesmo eu e o meu esposo já passamos, para que vocês compreendam bem, que às vezes também eu não posso usar vários e vários outros exemplos, né? Mas eu não vou usar nome dos outros exemplos que eu usar. Mas teve um dia que eu vi uma determinada pessoa colocando na internet, no seu Face, essa seguinte postagem: tá devendo? Pague. Tá difícil? Pague aos poucos, mas pague. Ninguém prospera devendo. Verdade? Verdade. Porém, essa pessoa, ela também estava devendo para alguém. Quer dizer, dentro do trabalho dela, daquilo que ela fazia, ninguém podia dever nada para ela, porque ela estava colocando essa postagem exatamente por isso. Alguém tinha adquirido algo e não tinha pagado. Mas, porém, né, ela via isso como algo, né, injusto para com ela. Só que, porém, a pessoa não parava para pensar que ela também tinha feito o mesmo com outra. Então, por isso que as pessoas às vezes querem o direito só para si, a justiça só para si, pautados dentro da sua verdade, mas não pautados nessa verdade aqui. Então, quer as coisas justas para si? Pratique também a justiça. Não quer que ninguém fique te devendo nada? Então, não deva também para ninguém. Faça as coisas certas. E por mais, muitas vezes, observem só, escutem só o que eu estou falando. Por mais que muitas vezes vocês façam coisas certas, mesmo assim, não estamos livres. Porque o que mais está cheio na humanidade é pessoas caloteiras, pessoas mentirosas, pessoas fraudulentas, pessoas golpistas. Tem de todas as espécies que vocês puderem imaginar. De todas as espécies. Só que essas pessoas também, vale lembrar que essas pessoas, elas podem até por um momento se satisfazer nos golpes que elas dão, nas injustiças que elas fazem. Pode até que a própria lei da terra as beneficie. Porque, vale lembrar, usando esse exemplo para vocês, aqui você tem que ter horário para cobrar, você não deve, né, cobrar na frente dos outros, tem várias regras. E se você, por mais que cumpra essas regras, as pessoas podem mentir e ganhar causa sobre você. E além delas estarem te devendo, tu ainda vai ter que ressarci-las pela vergonha que as fez passar, pela mentira que muitas vezes elas contam que você cobrou na frente dos outros ou coisas assim. É injustiça atrás da injustiça. Então, por isso, vou repetir mais uma vez, a palavra diz: não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito, porque muitas das vezes as pessoas se sentem tão lesadas, e a justiça na terra, ela não é muito a favor das pessoas injustiçadas, que elas pensam assim: eu não vou procurar o meu direito, porque não vai adiantar, eu vou ser mais lesada ainda, porque para começar, até mesmo para falar com alguém que te represente, tu já vai ter que começar pagando. E às vezes cobram tão caro que é melhor até perder o que já, né, tá lá na mão dos outros, do que tu lutar por aquilo. Só que enquanto nós tivermos vida, por mais que não se tenha dinheiro para pleitear por essas causas, eu sempre, o aconselhamento, até mesmo o aconselhamento da palavra, diz assim, ó, vai ter com ele. Senta, conversa, se tem alguém te devendo, vai, a primeira coisa que a palavra nos aconselha é ir até essa pessoa e conversar. A palavra também manda levar testemunhas.
Porque é sempre bom, né? A gente nunca sabe realmente se as pessoas vão nos ouvir ou não. Mas o meu conselho também, que até mesmo antes de você falar com essa pessoa, ore. Ora e jejua. Hoje mesmo nós estávamos lendo o livro de Esther, e Esther foi um exemplo disso, que o povo dela ia ser injustiçado por um homem chamado Amã, que queria, né, a fama, o poder, a glória, e só porque o tio de Esther, Mardoqueu, não se curvou diante dele, ele fez um decreto, enganou o rei e fez um decreto que mandaria matar todos os judeus, não só Mardoqueu, que não se curvava para ele, mas todo o povo judeu. Resumindo isso, Esther, 3 dias de oração e jejum, sem comer e sem beber. Depois ela teve uma ação, foi até o rei, porque caso não fosse solicitado a presença dela até o rei, ele poderia mandar matá-lo, por mais que ela fosse a esposa dele, a rainha. Se ela não fosse solicitada a presença dela, ela poderia ser morta. Só que, porém, quando nós oramos e jejuamos, ela orou, jejuou, teve cumplicidade do povo judeu que também estava ajudando ela nesse jejum. O que aconteceu? O rei, quando viu que ela estava lá, levantou o cedro para ela. Quer dizer, se ele não levantasse, ela poderia ser morta. Mas como ele levantou, é que ele estava aceitando a presença dela ali. Então, quando há oração e jejum e depois ação condizente com aquilo que você quer, Deus move o coração das pessoas. Vocês estão entendendo? Assim como moveu o coração do rei Assuero, também chamado Xerxes. Então Deus pode mover sim o coração dessas pessoas. Então, se tem alguém devendo para você, tem alguém que está com um processo até mesmo contra você injustamente, seja justamente ou injustamente, sempre tentem conversar. Leve uma testemunha, mas antes disso ora, se consagra que Deus vai preparar o terreno. Olha só, gente, eu vou citar um exemplo aqui, que eu peço até perdão, que de repente as pessoas podem escutar e interpretarem mal, mas eu não quero que interpretem mal de maneira nenhuma. Eu faço sempre as minhas lives pautado na palavra e sempre para ajudar as pessoas. Então teve um tempo atrás de pessoa que trabalhou conosco e o meu esposo, né, foi falar com essa pessoa porque deu problemas na obra e essa pessoa achou melhor não vir mais trabalhar. Só que essa pessoa, ela tinha pedido dinheiro antecipado para o meu esposo. E como se desentenderam na obra, ele saiu. Quem ficou lesado? Meu esposo, que pagou antecipado. Só que olha o que aconteceu. O meu esposo sempre tenta conversar. Por mais que, olha que interessante, ele nunca estudou a Bíblia, nunca estudou a palavra. Mas eu creio sim que tem horas que Deus instrui as pessoas, porque já sabe, Deus é o único que não tem uma visão limitada e enxerga já o que a pessoa vai ser lá na frente. E Deus instruiu o meu esposo nessas questões, que ele sempre, antes de qualquer coisa, ele entra em contato com a pessoa e tenta conversar, dialogar, para haver um entendimento, para não ser preciso levar, né, a juízes, a advogados, esse tipo de questões. Porque todos nós, apesar de que, né, respeito todas as profissões, mas são coisas que muitas vezes a gente não quer chegar nesses pontos. A gente não quer se expor a certas coisas. Então o meu esposo sempre vai conversar. Só que aconteceu que, como o meu esposo não sabe, às vezes, de muitas leis, como funciona, ele foi até o trabalho dessa pessoa, chamou e perguntou se poderia vir colocar uns forros aqui em casa. Que daí descontava-se esse dinheiro. Não precisava ele devolver realmente o dinheiro, mas ele poderia colocar forros e o meu esposo descontar. Conversaram numa boa.
Só que depois de um tempo, o que aconteceu? Chegou uma intimação, acho que é isso que a gente diz, né? Dizendo que ele havia processado o meu esposo, alegando que o meu esposo tinha ido no trabalho, que o meu esposo tinha mexido no porta-luva e que deveria ter uma arma dentro do porta-luva. O meu esposo não é capaz de matar uma mosca. Meu esposo, se pegasse uma arma na mão, eu acho que até ele iria derrubar, ele não ia nem querer pegar uma arma na mão. Eu até já fui, quando eu era adolescente, isso eu tenho a impressão que a minha irmã Eliane se lembra. Uma vez, quando ela morava para fora, teve um cara que foi caçar lá para fora e deixou uma arma na casa dela. E eu, muito curiosa, por volta de uns 13, 14 anos, eu quis ver e peguei aquela arma. E eu também, na minha inocência, 13, 14 anos, eu não sabia que aquela arma estava com as balas dentro. E eu peguei ela e achei bonita aquela arma, pesada. E eu apontei ainda para minha irmã para assustar só ela. Olha a mentalidade, né? E a minha irmã deu um grito. E o meu cunhado depois me xingou porque a arma estava carregada. Então eu sim, já tinha pego na mão. Mas o meu esposo nunca pegou arma na mão, a não ser essas de caça. Não sei, nunca perguntei para ele, porque ele morava no interior, de repente de caça já pegou, mas eu acredito que não. Então, olha para vocês ver, isso só um exemplo. Só um exemplo das coisas que não só acontecem comigo. E eu não estou falando só porque aconteceu conosco, não. Eu estou falando porque já faz dias que essa palavra está batendo no meu coração. Já faz dias. Então eu não sei, eu sempre digo, eu não sei até onde essa palavra vai chegar. E eu não estou usando nomes aqui em respeito das pessoas, até mesmo porque houve perdão, houve, né, entendimento. Mas olha só, de a pessoa chegar daí, procurar o direito dela, vamos colocar entre aspas, o direito, com mentiras. Então, por isso, vou repetir mais uma vez, não há quem pleiteie sua causa com justiça. Por mais que essa pessoa em questão tivesse sido lesada, envergonhada, mas jamais a pessoa deveria usar da mentira. Porque isso, meu esposo nunca teve arma. Nem ilegalmente, nem legalmente, nem nada. Nunca. E jamais teria uma arma no porta-luva de um carro. Jamais. Coisa que nem eu, nem meu esposo, nem para os nossos filhos, a gente nunca comprou arma nem de brincadeira e nunca gostou que dessem para eles de presente. Nem arma, nem espada, nada dessas coisas. Nunca a gente comprou. Porque tudo que lembrasse violência, nós não dávamos para os nossos filhos. Quanto mais ter algo desse tipo dentro da nossa casa. Mas eu quero que vocês entendam essa colocação, esse exemplo que eu estou dando para vocês. De como são as pessoas hoje em dia. E hoje em dia também com a tal do celular, a gente tem que andar miudinho perto dessas pessoas maldosas. Porque elas sempre estão prontas para gravar algo, alguma coisa para te pegar. Por quê? Elas querem o chamado dinheiro fácil. Porque muitas vezes, dependendo do que você diz, um processo dá uma boa, né, nota para quem está atuando e também para quem está exigindo. Assim como foi exigido de nós mais de 100 mil, gente. Mais de 100 mil. O meu esposo ficou apavorado. E ele, Marta, mas eu não mato nenhuma mosca. Eu não tenho arma nenhuma. Eu digo, mas a gente sabe. Só que, porém, né, quando a gente foi procurar alguém para conversar sobre isso, a pessoa também falou, olha, até vocês provarem que não tem arma, vocês vão se incomodar bastante. Gente, isso dói no coração de qualquer um. Isso já faz tempo que aconteceu. Mas hoje eu estou usando como exemplo porque eu sei que alguém aqui vai escutar e vai compreender essa palavra. Gente, quando a gente entrou para ver as mentiras que foram ditas, e você também, essa palavra é para você também que trabalha nisso. Não sou contra essas profissões, não,
Até mesmo porque são pessoas que estudam para isso. E estudam bons anos. Tem que ler puxados livros. Mas olha só, para defender essas causas, tentem ver os dois lados. Ah, mas eu vou defender o meu cliente. Sim, mas as outras pessoas podem ser inocentes. Você tem que ver os dois lados. Eu, por exemplo, se trabalhasse nisso, eu ia ver os dois lados. Para aí, só um pouquinho. Tu me ajuda? Te ajudo. Mas eu quero ouvir também a outra parte. Para mim poder atuar na tua causa, eu vou ouvir as duas partes. Porque agir com mentira, gente, para poder ganhar dinheiro, nenhuma das partes vai conseguir. Olha assim, não sou eu que estou dizendo. A palavra, escuta aqui, escutem bem, olha só. Vou repetir mais uma vez. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, porque muitos mentem e distorcem a verdade para receber, né? Agora eu esqueci a palavra, os que a gente diz que eles pedem, né? Esqueci a palavra, mas vamos lá. Não há quem busque o direito, porque muitas vezes as pessoas, né, nem recorrem, porque iriam gastar muito mais. E nem faça sua defesa com retidão e sinceridade, porque as pessoas, para se defenderem, elas usam da mentira, elas distorcem, elas usam a versão delas. Vou repetir mais uma vez, por isso que Jesus disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A verdade vai aparecer. Por mais que a verdade não prevaleça no tribunal dos homens, e a causa do que está mentindo seja dada como ganha ele, mas para Deus jamais passará. Jamais ele vai deixar de agir em relação a isso. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. Porque para buscar aquilo que eles chamam de direito, aquilo que eles chamam de justiça, eles mentem. E aí eles cavam para si mesmo mais maldade, mais iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte. E de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas. Tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Vamos explicar isso aqui um pouquinho, irmãos? Vamos explicar um pouquinho? Não ia adiantar. Vou usar mais uma vez esse caso. Não sei, de repente, nessa live chega até a pessoa ou não, mas eu peço que, né, haja compreensão, até mesmo porque o meu esposo, eu orei, busquei ajuda com outros irmãos, e esse irmão a qual eu pedi ajuda em oração, ele me disse: fica tranquila, que Deus vai tapar a boca dos leões e vai agir em favor de vocês. E olha só o que aconteceu. Nesse meio tempo em que eu orava e pedia para outros irmãos orarem em nosso favor, porque seria muito injusto, né, a gente ter que pagar 100 e poucos de indenização por coisas que estavam mentindo. E eu também sabia que, apesar de que eu ainda não ter estudado toda a Bíblia naqueles anos, porque a recém eu estava dando os primeiros passos, o meu esposo foi falar com a pessoa e disse: ó, por favor, humilhou-se, né? A palavra diz que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. E ele foi, conversou com a pessoa e disse: por favor, retira
porque eu não tenho arma. Sabe que isso aí é mentira, eu não tenho. Né? Faz assim, eu vou esquecer isso que tu me deve, não precisa mais botar forro, não precisa, pega para ti, mas retira isso. E aí foi feito, a pessoa retirou. Só que depois, algum tempo atrás, a gente soube que a pessoa queria esse dinheiro, até mesmo, acho que foi a pessoa que comentou com o meu próprio esposo, que queria montar um negócio. Mas como? Como que uma pessoa, para montar um negócio para si, vai lesar outros? Gente, não tem como isso crescer, é exatamente isso que a palavra diz. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e cada ovo esmagado sai uma víbora. Por mais que tivesse levado o caso adiante, por mais que, né, pela justiça dos homens, desse causa ganha para ele, com mentiras, o que ia acontecer? A pessoa até poderia montar um negócio para si com aquele dinheiro, né, da indenização, porque pedia 100 e poucos mil. Mas é a mesma coisa, ele estaria chocando ovos de cobra e tecendo teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. Então isso não tem resultados bons. Essa questão eu estou só usando como exemplo para vocês de várias coisas que acontecem no mundo afora. As pessoas, elas não se dão conta, porque para correr atrás do chamado dinheiro fácil, quando elas veem em alguma situação uma porta, uma brechinha para que elas se deem bem, elas vão meter o pé. Com mentiras, com artimanhas, com defraudação, na verdade. Só que não vai adiantar. Ah, Marta, mas e se a justiça de causa ganha? Mas mesmo assim ele é um perdedor. Mesmo assim ela é uma perdedora. Porque a pessoa, vou repetir mais uma vez, que faz isso, por mais que a justiça dê como causa ganha, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. E eu quero explicar isso também para vocês em relação a esses golpistas nas redes sociais, né? Algum tempo atrás, teve uma pessoa que perdeu bastante dinheiro nisso, com golpe. Sabe? As pessoas ficam iludidas. Ah, mas eu vou ganhar dinheiro fácil, a fulano, o ciclano ali, né? Porque esses golpistas às vezes também roubam os perfis de pessoas conhecidas para, né, que está ali no teu círculo de amizade, aí você vai acreditar que é aquele fulano, que é aquela fulana que está ali falando contigo e vai cair naquele golpe. Às vezes é fácil você falar, ah, golpe tá aí, cai quem quer. Não, e até cai quem não quer. Só que às vezes as pessoas estão tão fissuradas, querendo mais. Às vezes as pessoas ganham, têm o seu salário, mas gastam além, se apertam e aí depois ficam acreditando muitas vezes na esperança que aqueles golpes sejam realmente algo verdadeiro que vai trazer mais dinheiro para elas. Mas dinheiro se conquista com trabalho. Tudo que vem fácil, vai fácil. Só que esses golpistas, é interessante que eu fico imaginando eles, irmão. Eu, como digo assim, às vezes com os olhos da fé eu consigo imaginar eles recebendo esse dinheiro e dando risada. Ai, consegui! Agora eu vou comprar meu iPhone, agora eu vou, né, comprar uma beca nova. Assim que eu imagino muitas vezes eles. Só que a palavra diz assim, as teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Porque muitas vezes nem a polícia consegue descobrir quem eles são. E eles usufruem disso. Eles conseguem, né, naquele momento se beneficiar, se cobrir com isso que eles fazem.
escapando da polícia e ainda se beneficiando desse dinheiro. Só que, olha só, suas obras são malignas. Tão somente atos de violências procedem de suas mãos. Seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Eu vou repetir. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Então, será que realmente isso que eles estão fazendo vai cobrir eles? Vai, passar da lei do Senhor? Não. A palavra não mente. Ruína e extermínio. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. E muitas vezes, irmãos, olha só o que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes, muitos deles estão no nosso meio. Apesar de que a gente sabe que, a maioria desses aí também são, os próprios presos que fazem isso. E os seus parentes que estão soltos ajudam nessa máfia. Só que, porém, tem pessoas também entre nós, que a gente às vezes não suspeita. Mas tá lá toda bonita, todo bonito, bem enfeitado e tudo com dinheiro de golpe. Às vezes ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus vê. E o caminho dessas pessoas são ruína e extermínio. Ruína e extermínio. Então nada foge dos olhos de Deus. Nada. Então não pense que nada que eu ou você fizermos, por mais que você dê o grau e diminui ou queira reverter a história, porque tem gente que diz assim que sempre tem, dois lados. Essa que é a verdade, não, a versão dele e a versão dela, mais ou menos assim que dizem, e a verdade. Só que eu penso assim, que quem tem Deus na vida, não existe a versão dele e a versão dela, ou a versão deles e a versão deles. Não existe. Existe a verdade. Porque, como eu disse para vocês, por mais que eu fizesse algo errado, eu ia admitir. Porque eu sei que é mais bonito admitir. Eu sei que por mais que eu errar, mas eu admitir, Jesus vai estar comigo. Eu vou estar pautado na palavra. Porque, infelizmente, enquanto tivermos nesse corpo terrenal, estamos sujeitos a fraquejar, a falhar de alguma forma. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, diz assim, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. E como eu disse para vocês, de repente alguém vai dizer, mas Marta, isso tá se tratando de algo religioso. Mas vocês têm que ver que está tudo conectado. Mais uma vez eu vou repetir. Porque se a nossa espiritualidade está mal, se a nossa alma, o nosso coração está afastado de Deus, vai repercutir nas nossas ações a maldade. E vale lembrar mais uma vez de que a nossa maldade faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, olha só, eu tenho que trazer isso sim, e eu não estou tirando fora de contexto, porque a pessoa que estuda a palavra, ela vai saber que pode se encaixar sim no que eu estou dizendo. Porque nós não somos só carne, nós somos espírito. E olha o que diz. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto
debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. E eu paro aqui um pouquinho, irmãos, para dizer o seguinte. Isso eu explico bastante também para as irmãs do grupo, que não é só com palavras. Não é que alguém vai dizer assim, ó, é inútil servir a Deus. Se bem que tem pessoas que falam isso, né? Mas, às vezes, na maioria das vezes, são com os nossos atos que nós demonstramos que é inútil servir a Deus. Quando a gente faz o que bem quer, o que pensa, que para nós é direito, mas muitas vezes massacra os outros. Mente em relação aos outros. Só olha para si mesmo. Então, com essas atitudes, as pessoas estão dizendo isso para Deus. Que é inútil temer a Ele. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sobre o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Eu confesso, irmãos, que quando eu leio isso, me cai um temor muito grande. E eu sempre penso e reflito muito bem antes até mesmo de eu empregar a minha palavra. Vou citar mais um exemplo para vocês. Muitas vezes, até mesmo porque a palavra, ela é escrita, né, naquela época, naquele tempo. E naquele tempo, muitas vezes, não existia tabelionatos, não existia registros, não existia cartórios, não existia, né, nada que você pudesse assinar ali também. Até mesmo porque não tinha-se cadernos que nem a gente tem hoje, livros, né, muitos livros, eles escreviam em pergaminhos. E às vezes esses papéis, né, eram tão difíceis deles fazerem nessa época, né? Por isso que até mesmo teve um tempo que eles escreviam nas pedras, nas paredes, né? Tem até hoje coisas escritas, desenhados, porque papel era difícil. Então, o que a justiça deles, os votos e juramentos eram pautados? No que eram pautados? Às vezes eram em trocas de objetos, né? Muitas vezes eram em cortes, eles expressavam essas alianças, esses pactos, né? De uma palavra para um, para outro, até mesmo na compra, na venda de terrenos, em casamentos, né? Eram dados presentes para as noivas, era dada a bênção do pai. A pessoa já estava casando, era como se eles estivessem assinando num cartório alguma coisa. Em relação a pactos, alianças, muitas vezes eram cortados animais e a pessoa passava pelo meio fazendo esse tipo de votos e juramentos. Aí ficavam em concordância as pessoas. A palavra do Senhor, ela não diz assim, ó, como a gente usa, né? Que um homem tem que honrar o seu fio de bigode. Tem isso escrito na palavra? Tem. Em outras palavras, tem. Escuta essa. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tem outras traduções que diz o que passar disso é de procedência maligna. Quer dizer, procedência do diabo. Olha só, por isso que eu digo para vocês que hoje em dia, quando eu leio essa palavra que não há um justo sequer, eu sempre me analiso até o que eu vou falar, até às vezes os meus pensamentos, porque a gente peca também por pensamento, por isso que não há um justo sequer. Mas eu cuido muito porque o que não volta muito atrás é o tempo, a palavra dada e o tiro dado, né? Então cuidem a palavra de vocês.
Porque pela palavra, sim, um homem tem que honrar o seu fio de bigode. Se uma pessoa se comprometer com você, mas eu não assinei papel nenhum, não interessa. Se você falou para a pessoa, cumpra. Se vocês entraram num acordo em palavras, cumpra. Porque a palavra, se é que você tem Deus na tua vida. Porque a pessoa que tem Deus na vida, ela vai honrar o seu fio de bigode. Não interessa se assinou ou não algum papel. Hoje, por mais, como eu disse para vocês, que eu cuide o que eu digo, quando eu digo, eu faço. Até mesmo esses dias eu vinha falando com a irmã, dizendo que eu não fiz promessas para Deus. Mas eu falei que eu ia passar aí mais nos cultos em seguida. Isso foi um propósito do meu coração. E por que eu não prometi para Deus? Por que eu não fiz promessas? Porque eu sou ser humano. Eu posso, de repente, por algum momento ou outro, acabar não indo ou não podendo ir. E se eu empregar minha palavra, por mais que eu não assinei papel nenhum, por mais que eu não prometi a Deus, mas eu tenho que cumprir. Vale ou não vale a minha palavra? Tem que valer. Tem que valer. Se eu tenho Deus na minha vida, a minha palavra tem que valer. Então, quantas pessoas muitas vezes entram em acordo em palavras e uma acredita na outra. Só que depois de um determinado tempo, essa pessoa, precisa ou dá o passo maior que a perna, gasta o que tem, o que não tem, se aperta, e aí pensa, mas eu posso processar um fulano lá por tal e tal coisa, ver nisso que eles acordaram uma possível porta para tirar dinheiro da pessoa. E aí entra com processos contra a pessoa, se esquecendo da palavra, se esquecendo do acordo que fizeram. Não honra o seu fio de bigode. Mas a palavra diz que a pessoa que age desse jeito é porque ela não tem Deus na vida. Porque a palavra tem que ser sim, sim e não, não. Falou, tá falado. Não volte atrás, porque caso contrário, o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Então não adianta a gente daí a pessoa, mas é que pela justiça eu tinha o meu direito. Mas e o que você entrou no acordo com a pessoa? O que vocês falaram? O que vocês combinaram? A pessoa cumpriu tudo aquilo que falou com você? Cumpriu, mas é que pela lei esquece. Porque se você deu a palavra, cumpra. Não volte atrás, porque se você voltar, por mais que a lei diga que você tem direito, você está perdendo o teu direito diante de Deus. Porque você está retirando a tua palavra, o que você tinha entrado em acordo com essa pessoa. E por mais que conversem, se não se conversem, ou por mais que a lei declara que você tem direito, isso é ovos de serpente. Ovos de serpente, que você não vai conseguir. Olha, vou repetir. Chocam ovos de cobre, tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte. De cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem, porque no primeiro momento, eles se sentem vitoriosos, elas se sentem vitoriosas. A lei me deu causa ganha. E a tua palavra que tu prometeu e não cumpriu, Deus viu. Para ele está anotado. Mas não adianta. Não adianta, porque o que vale aqui é o que está na palavra de Deus. É o que está aqui. E a tua palavra você tem que cumprir. Então tivesse pensado antes. Mas eu tinha que ter visto antes. Porque ninguém é obrigado a acordar com alguém, concordar, entrar num acordo com alguém. Ninguém é obrigado, ninguém colocou a arma na tua cabeça.
Então, se você entrou num acordo, foi porque você quis. Tinha que ter, então, pedido um tempo. Me dá um tempo para mim pensar. Aí você ia ver, ia procurar saber, se informar e dissesse sim ou não. Agora, se concordou, e não tem como, por mais que a lei dê causa ganha para essas pessoas, não vai adiantar. Elas podem até ficar infelizes por um tempo, mas elas não vão conseguir desfrutar de tudo que elas desejam com o dinheiro, né, adquiridos passando em cima de palavra, não honrando a sua palavra. Não vai conseguir, gente. De repente, há pessoas que não vão concordar comigo, mas é o que está na palavra. E olha só, porque aqui diz assim, ó, quem andar por eles jamais verá a paz. Verso 8, eu vou ler todo. Não conhecem o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformam todo o direito em caminho tortuosos. Quem andar por eles jamais verá a paz. Então, até mesmo, gente, se por mais que vocês entraram num acordo com alguém, seja qual for esse acordo, seja qual for ele, né? Seja de qualquer um que for. Se você entrou num acordo, cumpra a tua palavra. Ah, não assinei contrato, não adianta. Cumpra a tua palavra. Honra o fio de bigode. Ah, mas eu vi depois que eu saí lesado. Azar. Deveria ter visto antes. Antes de dar a tua palavra. Antes de entrar nesse acordo. É isso que tem que ver. Porque senão, só lamento. Tu mesmo que não vai ter paz. Não tem como ter paz. Não tem como uma pessoa que torceu o direito, porque o direito é esse, se você falou, por mais que não assinou papel, mas se você falou, deu a palavra, entraram num acordo, para Deus é como se você tivesse assinado. Tu deu o teu sim. Então a palavra diz que o teu sim seja sim. Se foi lesado, se depois tu viu que foi lesado, Deus vai ter com essa pessoa que de repente agiu com má fé contigo. Deus vai ter com ele. Agora você daí querer voltar atrás na tua palavra, não dá. Então por isso, gente, que eu digo assim, ó, que hoje eu cuido muito isso. Eu cuido muito a palavra que eu emprego. Eu cuido muito essas questões. Porque a palavra nos deixa claro essas questões. Então não pensem, gente, não pensem que vocês vão construir isso, abrir, né, o comércio de vocês, que é o sonho de vocês, em cima de coisas de maldade contra os outros, de injustiça sobre os outros. Vocês não vão ter paz, a palavra diz. Não tem paz, a pessoa não tem paz, não tem como ter paz. E sempre vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa. Ela está abrindo no mundo espiritual portas, tremendas portas, nem são brechas, são tremendas portas, para que o inimigo venha e sarandeie não só com a sua vida, mas com de todos da sua família. Então, como que uma pessoa quer processar outra para pegar, né, esses supostos direitos, para depois construir as suas coisas e achar que Deus vai... Ai, que lindo! Ai, que bonito! Mentiu, né, distorceu a verdade para adquirir alguma coisa. E a palavra também deixa claro que a pessoa que enriquecer por meios ilícitos não vai adiante. O final dessa pessoa é ruína e destruição. Não tem como. Outro caso para encerrar para vocês que eu uso aqui em Santiago mesmo. Aqui em Santiago mesmo tem uma pessoa, por isso que eu digo para vocês, não vou citar nome, mas que esse caso sirva de exemplo e que Deus toque, até mesmo eu desejo que Deus toque, sabe, no coração dessa pessoa e ela assista essa live. Mas tem uma pessoa que deve horrores para outra pessoa e simplesmente não paga, e quando essa pessoa foi procurar para entrar em um acordo, mandou buscar os direitos, busca o teu direito. Tipo assim, prova que eu te devo. E essa pessoa tem bens, gente. Tem bens. Tem uma casa bonita que poderia vender.
até mesmo eu fico pensando, eu se fosse a esposa desse homem, eu diria, ó, vende carro, vende casa, vende tudo, mas quita tuas dívidas. Quita, vai pagar quem tu deve. Mas nem mulher, nem filho, ninguém, sabe? Como diz a palavra, ninguém, não há quem pleiteie com justiça. Não. Aí acho engraçado que daí as pessoas vão para o exterior, vão para cá, vão para lá, tudo com dinheiro dos outros. Chocando ovos de serpente. Acham que, né, como diz aqui, conseguem cobrir-se com o que fazem, porque qualquer um olha e diz, nossa, realmente o crime compensa, né? Porque estão viajando para o exterior, estão fazendo isso e aquilo, estão ali usando roupinhas de marca, mas aí tudo com dinheiro dos outros. E o que vocês acham que essas pessoas vão ter? O que diz na palavra? Ruína e destruição. Além de que não tem paz. Então, será que compensa? Será que realmente o crime compensa? Será que também a omissão compensa? Porque, como eu disse para vocês, eu, se fosse a esposa, se o meu esposo estivesse devendo horrores, eu já dizia, vende esse prédio. Vende. Não interessa o que as pessoas vão dizer, estão quebrados, estão arruinados. Não interessa. Venda. Mas não deva nada para ninguém. Porque a palavra diz, não deveis nada para ninguém a não ser o amor. Então, muitas vezes é melhor morar, né, numa casinha bem pequenininha, ou até mesmo embaixo da ponte, mas não dever nada para ninguém. Por isso, gente, que eu falo para vocês, isso que eu estou citando para vocês é apenas exemplos do que acontece. E para vocês que trabalham nisso, juízes, advogados, não mintam, não distorçam o direito. Ouçam os dois lados antes de pegar qualquer causa, porque vocês não sabem quando que essas pessoas estão pautando as suas verdades em mentiras e distorcendo as versões. Até vocês. Só lamento em dizer para vocês que vocês, tudo aquilo que vocês ganharem, por mais que os clientes de vocês ganharem a causa e vocês pegarem uma parte desse dinheiro, vocês não conseguirão ter paz. Vocês não estarão lutando com justiça, pleiteando com justiça e nem defendendo com retidão e sinceridade. Então não mintam. Não mintam, porque Deus está bradando contra essas pessoas que até Ele deu sabedoria, mas não estão usando a sabedoria com direito. Estão mentindo, omitindo, distorcendo a verdade para encher os seus bolsos. Cuidado! Não estou falando contra a profissão de vocês. Estou apenas dizendo para vocês estarem pautados na palavra, exercendo com justiça o trabalho que foi dado a vocês. E aí sim, aí vocês vão ver. Vocês até nem vão precisar cobrar tão caro. Porque às vezes tem pobres coitados aí que eu já ouvi falar. Eu dizia, mas por que não busca o teu direito? Mas não dá, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Que triste isso, gente. Que triste. Vocês também, senhores advogados, advogadas, tenham um pouquinho mais de compaixão. Eu sei que vocês precisam trabalhar. Eu sei que vocês também precisam comer. Eu sei que vocês também precisam se vestir. Mas entrem num acordo com esse cliente. Entrem num acordo, venham a condição deles. Tentem ajudar também, porque Deus está vendo isso, essa ação de vocês. Deus está vendo. Porque muitas vezes quando a gente se pauta na palavra. A gente se pauta. Tem questões até que aconteceu com nós mesmo, porque infelizmente a gente que tem negócios, nós estamos sujeitos. Porque às vezes muitas pessoas, né, colocam o olho, acham que estão nadando no dinheiro, não sabem o esforço que é e a opressão que é das partes dos governantes que querem sugar até a última gota do vivente. Porque eu não tenho medo nenhum de dizer.
Porque é exatamente assim. Os políticos, todos eles em geral, eles fazem leis só que se beneficia a eles. Agora, quando se trata dos empresários, microempresários, eles só querem sugar. Eles não querem uma fatia do bolo, não. Eles querem o bolo inteiro e a fatia fica contigo. Tu que se lixe, tu que se vire. Infelizmente é assim. Então, quer dizer, não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito, até porque o próprio direito está corrompido. E nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam, né, seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. Então, cuidado com essas questões, gente. Cuidado. Deus existe sim. Não adianta vocês com essas atitudes fazerem e acontecerem e depois só chamarem o ladrão de ladrão. Que não vai entrar nos reinos do céu. Não vai adiantar vocês chamarem só o assassino, assassino, estuprador. Mas e vocês que fazem esse tipo de coisa que eu citei aqui? Pervertem o direito, né? Baseiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Aí vocês acham que Deus vai fazer isso aqui para vocês? Vai fazer de conta que não está vendo? Ele está vendo sim. Ele está vendo sim. Ele está olhando sim. Porque muitas das vezes as pessoas enchem a boca para dizer: mas se Deus não fosse a favor, não teria, né, concedido sabedoria para ter certas profissões. Pois é. Só que, porém, ele não concedeu essa sabedoria, né, humana aqui na Terra para as pessoas terem o seu trabalho e serem corrompidas. É para trabalhar com dignidade. É trabalhar com sinceridade. Pautados nessa verdade aqui. Porque se está nessa verdade aqui, não vai ter erro. E por mais que... Marta, mas se eu baixar o valor, eu não pago minhas contas. Gente, vai começar por aí. Tanto eu quanto vocês, independente do trabalho, nós temos que dar o passo conforme a perna dá. A gente não pode dar um passo maior ou querer ostentar uma vida que não tem condições de suportar aquilo. Não tem condições de bancar aquilo. Então, é melhor muitas vezes ganhar pouco, mas ganhar com dignidade e não gastar mais do que ganha. Que aí você vai poder fazer o bem para as pessoas. Ajudar as pessoas dentro daquilo que elas precisam. Porque, como eu disse para vocês, às vezes tem causas que a gente, pautado na palavra, a gente vai até as pessoas antes de tudo para tentar conversar, mas às vezes, assim como essa pessoa entrou num acordo com meu esposo, teve outra que não entrou. Não quis retirar. Então, né, acontece isso. Acontece. E, infelizmente, a gente tem que parar num banco de réu muitas vezes. Mas e aí vocês acham que Deus vai fazer vista grossa para tudo que está acontecendo? Porque eu também, tudo e qualquer coisa que me acontece, eu oro, gente. Aqui tem uma pessoa que ora e grita. Ontem mesmo, era 6 da manhã, em pleno domingo, eu aqui na minha sala gritando. Eu não sei se os vizinhos me ouvem ou não, mas eu clamo para Deus. Quando eu tenho uma questão que eu preciso que Ele me ajude, eu clamo, eu grito. E já teve questões, e dali uma semana, nem isso, as coisas já estavam resolvidas. Por quê? Porque quando Deus olha e vê que tu está certa, por mais que tudo diga o contrário, porque as armações são grandes ao nosso redor. E às vezes a maioria das pessoas acreditam no que os outros veem, no que os outros dizem. Mas se Deus olha para nós e vê a retidão, Ele não vai ouvir por quê? Então, cuidado com essas questões. Porque eu digo para vocês, e isso é um aconselhamento espiritual para todos vocês. Independente do que está acontecendo contigo, se você está sendo lesado, estão te lesando, ou até mesmo se você está lesando alguém. Mas primeiro eu quero falar aqui com quem está sendo lesado, injustiçado. Ore, jejue,
clame a Deus. Porque se ele olhar para você e ver retidão nessa tua causa, ele vai agir em teu favor. Ele mexe até no coração de um juiz, de um advogado. Ele mexe. Então clame a Deus. Só que antes de ir ao tribunal, sempre tentem conversar com a pessoa. Depois de você orar, jejuar, tenha uma ação condizente com a palavra que nos manda conversar, entrar num acordo. E ali a gente senta, conversa. Se houve um acordo, amém. Se não houve, essa pessoa vai te levar até lá. E por mais que, naquele momento, porque nós já passamos por isso e eu já conheço casos que também passaram, mas sempre Deus age em favor assim, dos males o menor. Às vezes de situações que às vezes pediam lá em cima, Deus fez baixar e lá embaixo. Então ele age em nosso favor, sim. Ele age. E muitas vezes dos males, o menor para você. Que acreditou na palavra, que confiou na palavra, que fez e agiu por dentro da palavra. Então muitas vezes até ele permite que age, como eu disse, dos males o menor, que você tenha que dar alguma coisa, mas sempre ele vai baixar. Para quê? Até mesmo para tapar a boca dos leões, quer dizer, daqueles que acham que seria injusto para eles. Mas ele também te beneficia. Eu tenho certeza que você está entendendo essa palavra. Mas não desista. Clame pelo direito. Procure o direito. Porque a palavra diz que não há quem busque o direito. E nós temos que buscar o que é direito. Fazer as coisas corretas. Porque nós temos que ensinar outras pessoas da forma correta para agir. Porque eles não podem continuar assim. Eu não posso continuar assim. Você não pode continuar assim. Nós temos que ser sinceros, íntegros. A palavra nos diz que Jesus, nele não houve engano. Nele não houve falsidade. Então, nós temos que ser semelhantes a Cristo em tudo. Deus tem que olhar lá de cima e ver em nós integridade, justiça, retidão. Então, gente, é essa palavra que eu quero dizer para vocês. Não há causa perdida para Deus. E para esse outro lado que eu falei, que as pessoas às vezes dão golpe, mentem, distorcem a verdade, e às vezes até a justiça da terra dá causa ganha para eles, porque eles não honram a palavra, distorcem a palavra, e aí a justiça acredita e dá causa ganha para eles. Não se esqueçam, não digam, ai, eu venci. Porque a pessoa que age com fraudulência, que age com mentiras, que age com falsidades, ela não tem paz e o caminho delas são marcados por ruína e destruição. Então se arrependa enquanto é tempo. Tá devendo? Pague. Foi injusto com alguém? Ressarce. Porque Zaqueu foi assim. Embora que muitos nós pregamos equivocado essa palavra. Porque Zaqueu disse, se eu fraudulei alguém, se eu tirei de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Mas ele estava falando assim, foi porque exatamente ele não fazia isso. Lê bem as escrituras para você entender. As pessoas só não recebiam ele ali porque ele era coletor de impostos. Mas ele fazia as coisas, ele só estava faltando, coisas na vida dele que precisavam ser consertadas. Por isso que Jesus disse para ele, hoje veio salvação para essa casa. Porque a própria subida de Zaqueu na árvore remete um recado para Jesus. Porque o sicômoro, tinha o significado de reabilitar as pessoas. E Zaqueu, ele estava desacreditado pela própria gente dele.
De repente ele não podia mais nem ir nas igrejas, nas sinagogas, porque ele era coletor de impostos, ele era visto pelos próprios seus como inimigo. Então aquele recado ele passou para Jesus que ele queria ser reabilitado, que ele dava, né, caridade aos pobres, e se ele tivesse, né, defraudado alguém, ele ia dar 4 vezes mais. Mas ele estava com a consciência dele tranquila em relação a isso. E agora, você está com a consciência tranquila em relação a isso? Então faça como Zaqueu. Por mais que ele não tivesse defraudado, ele estava dizendo que ia dar 4 vezes mais. Que ele já fazia, ajudava as pessoas. Mas tem pessoas, essas pessoas que eu digo que devem umas para as outras, como essa que falou, né? Procura o teu direito, como se dissesse assim, ó, prova que eu te devo. Uma pessoa assim não tem caráter. Uma pessoa assim não tem palavra. Uma pessoa assim pode até adquirir bens, mas vai chegar o momento da ruína e destruição, porque a palavra diz: chocam ovos de serpente, não tem como não ser mordido por elas, gente. No caminho de pessoas assim tem ruína e destruição. Às vezes, eu conheço pessoas, gente, que destruíram outras pessoas, que por inveja, por ganância, e aí começaram a sugar essas outras, sugar. E aí depois, quando as pessoas estavam na ruína, elas pularam fora. Mas vocês acham que daí Deus não vai vir com juízo sobre essas pessoas? Por isso que a palavra diz: são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. Por isso que muitas pessoas não têm suas orações respondidas, não vai adiantar. Tá devendo, pague. Cometeu injustiça, vai lá. Entra num acordo. Pague aos poucos, mas pague, devolva. Lesou alguém, vai lá, conversa com ele, restitua. Faça o bem para as pessoas, não deva nada a não ser o amor. Porque mais uma vez eu repito, Deus está olhando, Deus está cobrando, Deus está exigindo de todas as partes, não interessa. Se é o lesado, quem lesou, o juiz, os advogados, Deus está aí bradando. E muitas coisas ainda vão acontecer porque as pessoas não ouvem. Entra aqui, sai por aqui. Então não fique só pautado, ah não, mas eu tenho doutorado. Não, eu comigo Deus não mexe. Mexe sim. É Ele que manda. É Ele que tudo pode. A palavra diz. É Ele que, né, coloca reis no poder e destrona reis. É Ele. Então não vai adiantar bater no peito que construiu isso e aquilo se é pautados na mentira, na fraudulência, nas injustiças. Não vai adiantar. E para você também que tem o costume de andar com o celularzinho assim na mão para gravar, pensando já numa suposta indenização, cuidado. Porque Deus dá a cada um conforme o que está aqui, ó, no seu coração. E Deus está vendo por que muitas vezes as pessoas fazem isso. Ganância, amor ao dinheiro, que a palavra diz que é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. O amor, o apego ao dinheiro. Então, cuidado. Façam as coisas certas. A palavra são para todos vocês, juízes, advogados, promotores, todos que agem nessa lei, delegados. Também é para aqueles que estão sendo lesados e aqueles que estão lesando. Aqueles que estão agindo com mentira, fraudulência e aqueles que estão sendo, né, injustiçados. Ouçam essa palavra e vêm para essa palavra. Creiam no Deus vivo.
Porque eu digo para vocês que tem coisas, situações que até agora estavam enroladas. Até agora, no mundo espiritual, o inimigo tinha embargado as tuas bênçãos. Mas Deus está esperando tua oração, o teu clamor e o teu jejum para liberar no mundo espiritual tudo que estava travado. Receba. Mas ele tem que olhar para você e ver integridade no teu coração. Porque não vai adiantar você estar pedindo por uma causa que não é justa diante dos olhos dele. Principalmente em se tratando de papéis, quando muitas pessoas alegam, mas eu não assinei. Deu a tua palavra? Eu falei. Então, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. É procedência maligna. É procedência do maligno, do diabo, do capiroto, de Satanás. Então não é Deus que está com você se você retirar a tua palavra, se você não honrar o teu fio de bigode. E não vai adiantar você clamar a Deus, ele não vai te ouvir. As vossas maldades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Arrependam-se, reconheçam os erros, façam as coisas certas. Tá devendo, pague, injustiçou, vai lá, pede perdão, ressarce o que lesou do outro. Façam essas coisas, tenham caráter, que aí sim, Deus abre portas para vocês, até mesmo onde não tem. Amém? Então eu já quero orar aqui com vocês, todos aqueles que têm alguma causa na justiça, para vocês que foram lesados, para vocês também, até mesmo que estão dentro dessas maldades, arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo. Não mandem as pessoas, vai procurar o teu direito. Se você está devendo, acerta com a pessoa. Não minta a respeito da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa que foi lesada, se vai cobrar, nossa, aí ela que é vista como maldosa, como intrigueira, como fofoqueira, como isso, como aquilo, né? Não faça isso. Não faça. São consequências drásticas para a tua vida mesmo. Então é essa palavra que eu tenho para vocês. E faço a seguinte oração por todos. Levem o pensamento de vocês a Deus. Tem algo que está pendente na tua vida, conserte enquanto é tempo. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho nesse momento, Pai, levar diante de Ti mais essa mensagem, mais essa palavra, Pai, que é forte, realmente é forte. Às vezes a gente teme, mas a Tua própria palavra também diz que não é para nós temermos o homem, do que o homem possa nos fazer. Porque o que ele pode nos fazer é botar esse corpo na sepultura, mas não pode tocar na nossa alma, no nosso espírito. Mas a tua palavra diz, antes temam a Deus, porque Ele sim pode colocar tanto o espírito, a alma, o corpo no lago de fogo, no inferno. Então por isso, Pai, dê-me a coragem suficiente de falar a palavra, de levar a palavra até esses lares, que precisam ser consertados, chegar a um verdadeiro conserto para contigo. Fazerem uma verdadeira aliança. Pai, eu lhe peço, dê a compreensão, o entendimento para todos. Daqueles que a gente julga o menor até o maior. Que chegue a tua palavra ao coração dos magistrados, dos doutorados, dos mestrados. Daqueles que estão atuando nessa área do direito. Que realmente eles exerçam com direito essa justiça. Que eles façam justiça sempre ouvindo, se atentando para os dois lados. Porque eu tenho certeza absoluta que no momento que eles elevarem os seus pensamentos a ti, colocarem o Senhor no meio dessas situações, eles vão saber quem está com a verdade e quem está mentindo. E pautarão, Pai, a justiça na tua justiça. E sempre darão causa ganha à verdade. Não importa a mentira que disseram a eles.
Então, por isso, Pai, eu te coloco todos eles nas tuas mãos. Os juízes, os delegados, os promotores, os advogados, que eles possam, a partir de hoje, se até então eles estavam pleiteando essas causas, defendendo essas causas através de injustiças, de mentiras, que eles possam arrepender-se, pedir perdão para as pessoas que lesaram pelas mentiras, e que a partir de hoje possam pautar as suas vidas, as suas defesas na tua palavra, com verdade e dignidade, e tendo misericórdia para com as pessoas que a procurarem. Porque muitas vezes eu sei que tem pessoas que não têm condições e por isso não pleiteiam pelo direito. E estão muitas vezes só de joelho no chão, clamando a ti, que é um justo juiz. Mas para toda oração tem que ter uma ação. E muitas vezes essa ação que está dependendo, eles precisam desse dinheiro. Porque infelizmente o dinheiro move o mundo. A gente não sai na frente de casa se não tiver que pagar algo. Até hoje eu não sei como não estão cobrando imposto do ar que respiramos. Mas eu te peço, Pai, que dê um coração sensível para essas pessoas que estão exercendo essas profissões, que elas possam entrar num acordo com esses possíveis clientes e não cobrarem mais tanto a ponto de as pessoas não terem essa ação para procurarem os seus direitos. Pai, eu lhe peço, Pai, que haja compreensão da tua palavra, que haja compreensão dessa mensagem. E te peço, Pai, para que até mesmo eu oro por mim, pelo meu esposo e por todos os que estão me ouvindo hoje ou que ainda vão me ouvir. Que, Pai, tudo aquilo que nós colocarmos diante de Ti, se o Senhor tem olhado para nós e visto sinceridade em nossos corações, a Tua palavra diz que essas pessoas que fazem injustiças, que mentem, que distorcem, elas têm ruína e destruição. Mas a gente não deseja isso para eles, não. Então, por isso, eu te peço, Pai, que o Senhor adentre esses lares dessas pessoas que estão agindo com maldade, com injustiça, pervertendo o direito. Eu te peço para que nas suas noites eles não consigam dormir em paz. Porque somente esse desassossego vai impulsioná-los a fazer o que é certo. Então eu lhe peço, Pai, desassossegue esses corações, que não só homens, mas as mulheres, a família em geral, os filhos, entrem num acordo de começarem a cumprir a sua palavra, de irem até as pessoas que lesaram e começarem a ser justas, praticarem a justiça com elas, devolver o que defraudaram. Eu lhe peço, Pai, para que no dia do juízo do Senhor, eles não sejam pegos, para que na volta do seu Filho Jesus, eles não fiquem, ou até mesmo quando chegar a hora da sua partida, eles não se deparem no inferno. Então eu lhe peço, Pai, mexe no mais profundo do sentimento desses homens fraudulentos, dessas mulheres fraudulentas, desses filhos fraudulentos, dessa família, muitas vezes no geral, que praticam injustiça. Mexa no mais profundo dos seus sentimentos, impulsione eles com a fome e a sede de devolver aquilo que pediram emprestado e não devolveram, aquilo que lograram, aquilo que compraram e não pagaram, aquilo que retiraram injustamente dos outros, aquilo que estão devendo, mas que eles paguem. Mas vai mexendo, Pai, vai mexendo, Pai, vai mexendo. E se a causa já está nas mãos da justiça, vai inquietando o coração dos juízes, vai inquietando e que eles julguem com sabedoria,
Pai, eu lhe peço, Senhor, porque só o Senhor sabe o quantos atos de muitas pessoas estão fedendo diante das tuas narinas, mas eles só estão enxergando o erro nos outros, nos ladrões, nos assassinos, nos pedófilos, nos estupradores. Esses eles falam de boca cheia, mas se esquecem das suas iniquidades, se esquecem das suas fraudulências, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas perversidades. Mas o Senhor não esquece. O Senhor tem contemplado tudo isso. Então eu lhe peço, Pai, vai tocando no coração de cada um. Vai tocando, vai trabalhando, vai fazendo a tua obra, Senhor. Eu lhe peço, Pai. E aqueles que já estão agindo com sabedoria, sejam juízes, sejam advogados, sejam a parte lesada, como aqueles que estão lesando, vai falando, vai falando. Pai, eu lhe peço, dê a cada um segundo aquilo que está no seu coração, enquanto eles ainda têm vida, para que haja arrependimento, aonde há equidade, aonde há a justiça provenientes do Senhor, que continue, que o Senhor dê mais sabedoria, que o Senhor dê mais entendimento. Pai, eu lhe peço, Senhor, pleiteie nessas causas, aonde muitas vezes a gente já fez tudo e pelo homem não conseguimos nada. Essas causas estão agora nas tuas mãos. Coloco não só as minhas, mas também a de quem estiver escutando. Pai, nós colocamos nas tuas mãos, porque para o Senhor não há causa perdida. Para o Senhor não há causa perdida, por mais que o homem tenha batido o martelo e dado um fim. Mas para o Senhor não está perdido. O mais improvável e impossível pode acontecer quando o Senhor olha para nós e vê retidão em nossos corações e nos nossos atos. Por isso eu lhe coloco nas suas mãos essa oração e todos os casos que estão pendentes. Pleiteie nas nossas causas, é o que eu lhe peço. E desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês, porque é essa palavra que tem gritado no meu coração. Nós temos que fazer as coisas certas, porque as pessoas, como eu disse para vocês, é triste a gente ver pessoas dizer, né? Vai procurar o teu direito, sabendo que estão errando, sabendo que estão devendo e achando que Deus está fazendo vista grossa para isso. Não está fazendo, não. E você mesmo está cavando consequências drásticas para a tua vida. E é essa palavra que eu digo, concluo para vocês. E por mais que tem causas aí que até mesmo o próprio homem, através das mentiras que lhes contam, acreditam e dê causa, ganha para o injusto e faça injustiça, corrompam, né? A justiça. Deus está olhando. E para Deus nada passa. Porque nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Por mais que ninguém tenha assinado um papel, mas se entraram num acordo em palavra, honre o teu fio de bigode. Porque em outras palavras é isso que está na palavra. Então eu entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus.